hoje é dia 8 de janeiro. Nessa semana tivemos aí um anúncio do tio Zuck, aí, do Mark Zuckerberg, avisando que ele vai ali remover a verificação com relação ao conteúdo. E aí o Leandro vai explicar um pouquinho melhor para vocês como funciona isso aí. Basicamente, na verdade, vamos rasgar voltando, o verbo aqui. Né? Não existe verificação, como ele mesmo disse no vídeo. Ele mesmo falou. Se o Grupo Meta é uma das maiores redes sociais, eu não sei quantos usuários tem, mas vamos chutar aí que tenha na casa aí de 1 bilhão de usuários, somar o mundo todo, né? E como ele disse, ele não consegue verificar nem 1%. Simplesmente ele vai adotar um processo parecido que o X fez quando o Elon Musk assumiu. Ele tira a responsabilidade da empresa, tira a responsabilidade das empresas de checagem, né? Até então, essas empresas elas estavam atuando dentro do Grupo Meta e transfere isso para o usuário, né? Mas eu acho aí aquela coisa da opinião, né? A forma como está sendo feita, eu acho que não funciona também. Explicando um pouquinho, aprofundando um pouco mais com relação a essas empresas de checagem, então eram essas empresas que faziam checagem de conteúdo, então colocavam conteúdo dentro da plataforma e eram essas empresas que faziam essas checagens? Na verdade, qualquer pessoa colocava conteúdo, não importa qual, poderia ser pessoal ou, enfim, né, uma matéria de alguém, ou algum vídeo que foi editado, e essas empresas de checagem passava por uma curadoria de profissionais da área de jornalismo, né, e dizia se aquilo ali era real ou se era parcialmente verdade, se estava dentro do contexto. Até então, até onde eu consegui acompanhar, na época que eu acessava o Twitter, que agora virou X, né, e o próprio Facebook eu já não uso tanto, vinha notas de rodapé, literalmente com a explicação se aquele conteúdo era real, se ele era editado ou se ele era parcialmente verdade. Então, até então, essas empresas sinalizavam e, óbvio, também sinalizavam aquelas pessoas que criavam conteúdo falso. E, com isso, a empresa tomava medidas seguindo a documentação que está lá para todo mundo que quiser ler, né? Quais são os seus direitos, né, e seus deveres junto à rede social, aquilo que você pode fazer ou não. E acabava que o Meta, enfim, as redes sociais de maneira geral dependiam dessa checagem, né? Existem muitos filtros também, né, com relação a palavras que a gente pode Sim. utilizar, ou palavras que a gente não pode utilizar. Eu sei que tem assim, os filtros já programados, pré-programados. Já faz parte da programação, você filtra palavras-chave, mas, assim, como eu gosto sempre de falar, né, o usuário, na verdade, ele acha jeito de burlar os filtros, né? Então, não estava de nada, né, na verdade, né? E o que vai mudar agora? Agora não tem mais assim, empresas de checagem. O que vai acontecer? Quais são os riscos que a gente tem agora sem esse controle, esse segundo olhar sobre o que está acontecendo dentro da plataforma? A minha fala vai se basear no que eu tenho acesso, que é do Excel. Depois de 2 anos esperando, eu fui convidado a entrar nesse grupo de checagem coletiva. Não sei qual parâmetros eles usaram, mas eu apliquei há muito tempo lá atrás, e um belo dia chegou e eu entrei nesse ambiente, né? Basicamente, alguém compartilha qualquer informação, pode ser pessoal ou não, e aí cai naquele conceito de que alguém fez uma denúncia. Alguém denunciou que aquele conteúdo não é real, não é falso. E aí cai nesse grupo meio que secreto, vamos assim dizer, né? Num ambiente próprio, dentro da própria plataforma, que você tem que se logar, tem um usuário anônimo, né? Ele não te identifica, você não consegue reconhecer ninguém e não te deixa você compartilhar informações que revelem a sua identidade. E a partir daquele momento tem lá o contexto inicial e as pessoas vão colaborando com informações que podem, na verdade, contribuir ou não. Só que na minha experiência no Excel, é que eu vejo assim, 1% das pessoas atuando para mostrar que aquele conteúdo é verdadeiro ou não. E a maioria das pessoas que estão ali é realmente para deturpar o processo, né? Então, como eu disse para você na nossa conversa pessoal, continua na mesma. Você tem conteúdo sendo compartilhado de qualquer natureza e você tem pessoas não qualificadas, do meu ponto de vista, votando, né? Aquele conteúdo é relevante, sim ou não? É real ou não? Algumas pessoas, aí, mais uma vez, na minoria, 1%,
vai lá e complementa aquilo ali, colocando uma outra matéria, talvez um outro vídeo não editado, ou então o link do perfil do jornalista que realmente escreveu aquela matéria para embasar um pouco mais aquele discurso que foi meio que editado, tirado de contexto, né? Mas, isso da maneira abre margem geral, para muita coisa. Isso abre margem para muita coisa. Se eu tiver um grupo de pessoas que eu conheço e não gostar de alguém, posta, e juntar essa galera e falar, olha, isso aqui não... Vamos denunciar. E não ter uma empresa para fazer... Não ter alguém, digamos assim, né, uma empresa mesmo, uma corporação, para tentar entender se aquela denúncia ela é real ou não. Abre margem para muita coisa. Como eu falei, né, dentro do X, eu não sei como vai ser no grupo mesmo, dentro do X você não consegue identificar a pessoa e não consegue se pronunciar. Se eu tentar falar o meu nome, o meu endereço, eu sou excluído. Está lá nas regras. Você tem que agir anonimamente e não pode, pelo menos no ambiente do X, eles são bem rigorosos no conceito de você tem que ser anônimo. Eu não sei se são rigorosos no processo de selecionar pessoas. Como eu disse, nas poucas interações que eu acessava o Twitter antes do bloqueio, o que eu via era isso aí, era 1% das pessoas, sei lá, de uma denúncia tivesse 1.000 pessoas interagindo, menos de 100 estava realmente tentando fazer com que aquela notícia chegasse de maneira coesa e real, e as outras pessoas estavam ali deturpando o processo, jogando informação falsa, ou simplesmente fazendo opinião política, e aí tinha pessoas de direita, de esquerda, não importa, né? Mas eu acho que o processo, como eu comentei com você, complexo, dessa forma colaborativa, eu acho que também não funciona.